10 sinais de inveja segundo a Bíblia. Cuidado, pode estar perto de você. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente. Que alegria poder estar com você mais uma vez, firme nessa campanha que o Senhor levantou para abrir os nossos olhos espirituais, fortalecer nossa fé, proteger nossas famílias e nos guardar de armadilhas invisíveis que muitas vezes não percebemos à primeira vista. Eu creio que você não está aqui por acaso. Deus tem propósito nesse momento. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos dando continuidade à nossa série Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. Hoje é o episódio 14 e o tema é muito sério, muito necessário e muito atual. 10 sinais de inveja, segundo a Bíblia. Cuidado, pode estar perto de você. E antes de qualquer coisa, eu quero te pedir algo simples, mas importante. Me acompanha com atenção, sem pressa, sem distração, com o coração aberto e sensível à voz de Deus. Porque muitas vezes a inveja não se apresenta como ódio declarado, ela não chega gritando, ela não chega se revelando, ela vem disfarçada de amizade, de conselho, de cuidado, de proximidade, de alguém que diz querer o seu bem. Nem sempre o inimigo se manifesta como inimigo. Às vezes, ele se aproxima como aliado. Responde no seu coração. Você já sentiu que alguém não ficou verdadeiramente feliz com a sua vitória? Que mudou o comportamento quando você prosperou? Que se afastou quando você cresceu? Que começou a criticar quando você avançou? Já percebeu pessoas que sempre minimizam suas conquistas, que nunca celebram com você, que sempre encontram um defeito, que sempre jogam uma palavra de desânimo logo depois de uma conquista? Já notou gente que tenta te confundir, plantar dúvida, criar divisão, espalhar comentários, distorcer situações? Já sentiu que depois de se abrir com alguém, compartilhar um projeto, contar um sonho, algo começou a dar errado, as lutas aumentaram, a paz diminuiu, o ambiente mudou? Será que é coincidência ou pode haver algo espiritual por trás? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração tranquilo é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Olha a força dessa palavra. A inveja apodrece por dentro, corrói a alma, desgasta relacionamentos, enfraquece ambientes, afasta pessoas. Ela começa invisível, mas causa efeitos visíveis. E hoje Deus vai nos ensinar a identificar esses sinais, não para gerar medo, paranoia ou desconfiança exagerada, mas para gerar discernimento. Discernimento espiritual é proteção. Quando você enxerga, você se guarda. Quando você percebe, você ora. Quando você entende, você não é pego de surpresa. Então eu te peço, não saia agora, não pula esse vídeo, fica comigo até o final, porque o que Deus vai liberar aqui pode proteger a sua casa, o seu casamento, seus filhos e seus projetos. Já aproveita e raspa esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa série e escreve aqui nos comentários com fé, Deus me dá discernimento ou guarda minha casa, Senhor. Porque Deus vai falar com você hoje. E quando Deus fala, Ele guarda, Ele alerta e Ele protege. Fica comigo. Meu irmão, deixa eu falar de forma direta, clara e espiritual com você agora. Inveja nunca fica quieta. Ela pode até começar escondida, silenciosa, disfarçada de normalidade, mas ela não permanece pequena. Ela cresce, ela se alimenta, ela ganha força dentro do coração de quem a abriga. Primeiro é comparação, depois é incômodo, depois é irritação, depois é raiva, depois é oposição. E quando não é tratada, vira perseguição declarada. A inveja nasce no interior, mas não morre ali. Ela começa no coração, passa pela mente, contamina as palavras e depois aparece nas atitudes. A pessoa começa a olhar diferente, começa a falar diferente, começa a agir diferente. E muitas vezes você nem entende o que aconteceu, porque aparentemente estava tudo bem. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara na história de Caim e Abel. Abel agradava a Deus. Sua oferta foi aceita. Sua vida estava alinhada. Ele não provocou ninguém. Ele não competiu com ninguém. Ele apenas fez o que era certo diante do Senhor. Mas Caim, em vez de olhar para si e se consertar, decidiu olhar para o irmão e invejar.
Em vez de se arrepender, alimentou o ressentimento. Em vez de mudar de atitude, guardou ódio no coração. Deus ainda o alertou, disse que o pecado estava à porta e que ele precisava dominá-lo, mas ele escolheu alimentar a inveja e o resultado foi trágico. Matou o próprio irmão. Olha até onde a inveja pode levar. Ela começa como sentimento e termina como destruição. E até hoje é assim. Gente que não cresce quer derrubar quem está crescendo. Gente que não vence quer enfraquecer quem está vencendo. Gente que não prospera quer atrapalhar quem está prosperando. A inveja não quer melhorar, ela quer que o outro pare. Ela não quer subir, ela quer puxar para baixo. O primeiro sinal é irritação com a sua vitória. Você conquista algo e a pessoa não consegue celebrar. O sorriso fica forçado. O elogio é curto. O comentário vem com crítica escondida. Ela minimiza a sua conquista. Diz que não é tudo isso. Muda o comportamento quando você avança. O segundo sinal é raiva sem motivo claro. Pequenas atitudes passam a incomodar. Pequenas decisões viram grandes problemas. Pequenos detalhes geram discussões desnecessárias. É uma tensão constante sem explicação lógica. O terceiro sinal é o desejo oculto de ver você cair. A pessoa observa demais, comenta demais, questiona demais. Parece estar esperando o seu erro, esperando o seu tropeço, esperando o momento de dizer: eu sabia que não ia dar certo. Isso não é paranoia, isso é discernimento bíblico. A inveja sempre deixa rastros, sempre gera desconforto, sempre produz ambiente pesado. E quando você identifica, você não entra em guerra carnal, você não revida na mesma moeda, você ora, você vigia, você se guarda, você entrega nas mãos de Deus. Porque quem anda com Deus não precisa derrubar ninguém para crescer. E quem é protegido por Deus não cai por causa da inveja de ninguém. Fica atento, Deus está abrindo seus olhos. Saul era rei, tinha posição, tinha autoridade, tinha reconhecimento, tinha estrutura, tinha poder, mas não suportava ver Davi crescer. Enquanto Davi estava apenas tocando harpa para acalmar o rei, estava tudo bem. Enquanto Davi servia, obedecia e permanecia nos bastidores, não havia ameaça. Mas quando o povo começou a reconhecer a unção sobre Davi, quando começaram a dizer que ele estava vencendo batalhas, quando os elogios começaram a aparecer, algo mudou dentro de Saul. A Bíblia diz que a partir daquele dia Saul passou a olhar Davi com maus olhos. Ele adoeceu por dentro. A inveja começou a corroer o coração dele. Em vez de se alegrar por ter alguém forte ao seu lado, ele começou a se sentir ameaçado. Em vez de agradecer a Deus pela vitória do reino, ele começou a competir. Em vez de proteger Davi, passou a persegui-lo. Em vez de reconhecer o crescimento, tentou impedir. Chegou ao ponto de tentar matar aquele que era bênção para o reino. Olha aqui o quarto sinal da inveja. A pessoa muda quando você cresce. Enquanto você está no mesmo nível, está tudo bem. Mas quando você avança, quando você prospera, quando você se destaca, o comportamento dela muda. O sorriso já não é o mesmo, a aproximação fica diferente, o apoio diminui. O quinto sinal é a competição. A pessoa começa a competir com você sem necessidade. Começa a querer provar que é melhor. Começa a comparar resultados. Começa a disputar atenção. Começa a transformar convivência em rivalidade. O sexto sinal é a tentativa de desqualificação. A pessoa começa a diminuir seus feitos. Diz que você teve sorte. Diz que foi ajuda de alguém. Diz que não é tudo isso. Começa a espalhar comentários para enfraquecer sua imagem. Tenta apagar sua credibilidade. Hoje é exatamente assim. Quando você prospera, alguns somem, outros se afastam, outros começam a criticar, outros se tornam opositores silenciosos e alguns se transformam em inimigos disfarçados, mantendo aparência de proximidade, mas alimentando incômodo por dentro. A inveja nunca celebra de verdade. Ela não consegue aplaudir sinceramente. Ela não consegue se alegrar com o sucesso alheio. Ela se incomoda. Ela se sente ameaçada. Ela se sente diminuída diante do crescimento do outro. Mas deixa eu te dizer algo importante. O crescimento que vem de Deus não pode ser parado pela inveja de ninguém.
A proteção que vem do Senhor é maior que qualquer perseguição. Davi foi perseguido, mas não foi impedido. Foi atacado, mas não foi destruído. Foi injustiçado, mas não perdeu a promessa. Se Deus está te fazendo crescer, permaneça humilde, permaneça firme, permaneça vigilante, porque quem é levantado por Deus não precisa competir, nem provar nada. Deus mesmo confirma. Discernimento não é desconfiança exagerada, é sabedoria espiritual. E Deus está te ensinando a enxergar. A inveja nunca anda sozinha. Ela sempre vem acompanhada. Ela anda com fofoca, com intriga, com mentira, com palavras carregadas de veneno. Porque quem inveja dificilmente confronta de frente. Normalmente age por trás. Age no escondido. Age nos bastidores. A pessoa fala mal de você quando você não está presente. Planta dúvida no coração dos outros. Cria divisão entre amigos. Distorce fatos. Exagera erros. Amplia pequenas falhas como se fossem grandes escândalos. É assim que a inveja trabalha. Ela não ataca só a pessoa, ela tenta contaminar o ambiente, ela tenta enfraquecer sua imagem, ela tenta minar sua credibilidade, ela tenta fazer com que outros passem a olhar para você com desconfiança. O sétimo sinal é comentários maldosos, aqueles comentários que parecem inocentes, mas carregam ironia, aqueles elogios com crítica embutida, aquela brincadeira que humilha, aquela frase dita em tom leve, mas com intenção pesada. O oitavo sinal é a distorção da verdade. A pessoa pega um fato pequeno e aumenta. Pega uma situação simples e complica. Pega uma informação parcial e transforma em história completa. Muda palavras, muda contexto, muda intenção. Tudo para te colocar em posição negativa. O nono sinal é a tentativa de colocar pessoas contra você. A inveja gosta de formar alianças silenciosas. Ela sussurra no ouvido de um, depois no ouvido de outro. Ela cria grupinhos. Ela gera divisão. Ela tenta isolar você para enfraquecer sua força. A Bíblia mostra isso claramente na história de José. Os irmãos dele o invejavam por causa dos sonhos, por causa do favor que estava sobre sua vida. No começo foi incômodo, depois virou ódio, depois virou conspiração. Mentiram para o próprio pai, inventaram uma história, mancharam a túnica com sangue e venderam o próprio irmão como escravo. Olha até onde a inveja pode chegar. Ela quebra laços familiares, ela destrói vínculos, ela cega a consciência, ela endurece o coração. Mas tem algo poderoso nisso tudo. José foi traído, mas não foi destruído. Foi vendido, mas não perdeu a promessa. Foi caluniado, mas Deus estava com ele. A inveja tentou atrasar, mas acabou acelerando o propósito. Se você está enfrentando comentários maldosos, distorção da verdade ou tentativa de isolamento, não se desespere. Deus vê, Deus conhece, Deus pesa os corações e aquilo que é feito no escondido, um dia vem à luz. A inveja pode até tentar sujar sua imagem, mas não consegue apagar o que Deus escreveu sobre você. Fique firme, fique limpo, fique íntegro, porque quem anda com Deus não precisa se defender o tempo todo. Deus mesmo defende. Presta atenção nisso com profundidade espiritual, porque isso é sério. A inveja não destrói só quem é alvo. Ela destrói primeiro quem a carrega. Antes de atingir o outro, ela já está consumindo por dentro aquele que permitiu que ela entrasse. A inveja começa pequena, como uma comparação inocente. Depois vira incômodo. Depois vira ressentimento. Depois vira amargura. E quando você percebe, ela já tomou conta do coração. Ela corrói por dentro, amarga a alma, adoece a mente, rouba a paz, tira o descanso, envenena os pensamentos. A pessoa passa a viver em guerra interna constante, nunca está satisfeita, nunca está tranquila, nunca está em paz consigo mesma, porque está sempre olhando para a vida do outro. A inveja faz a pessoa viver em comparação permanente. Se o outro prospera, ela se entristece. Se o outro cresce, ela se incomoda. Se o outro é reconhecido, ela se sente diminuída. Se o outro conquista, ela se sente injustiçada. E isso vai gerando frustração contínua, vai gerando insatisfação crônica, vai gerando um vazio que nada preenche. A Bíblia é muito forte quando diz que a inveja é podridão dos ossos.
não é algo superficial, não é algo externo, é algo que apodrece por dentro, é algo que desgasta silenciosamente, é algo que consome a saúde emocional e espiritual. A pessoa invejosa nunca desfruta plenamente do que tem, porque está obcecada pelo que o outro possui. E aqui está o 10º sinal da inveja: insatisfação constante. Nada está bom, nada é suficiente, nada alegra, nada satisfaz. Sempre há crítica, sempre há reclamação, sempre há comparação, sempre há uma sensação de que a vida do outro é melhor. Mesmo quando recebe bênçãos, não reconhece. Mesmo quando alcança vitórias, não celebra. O coração contaminado pela inveja perde a capacidade de gratidão, perde a capacidade de celebrar, perde a capacidade de descansar. E quem vive assim nunca é verdadeiramente feliz, porque está preso na vida dos outros. Mas existe algo poderoso nisso tudo. A inveja pode corroer, mas o Espírito Santo pode restaurar. Deus pode curar o coração, pode arrancar a amargura, pode quebrar a comparação, pode devolver a paz, pode ensinar contentamento, pode transformar ressentimento em maturidade. E deixa eu te dizer algo importante: discernir a inveja ao seu redor é proteção. Discernir qualquer sinal disso dentro de você é libertação, porque quando o coração é tratado, ele volta a ser saudável, volta a ser leve, volta a ser grato, volta a ser livre. Quem guarda o coração, guarda a paz. Quem guarda a paz, guarda o propósito. E quem guarda o propósito, não é destruído pela inveja de ninguém. Deus está te ensinando a enxergar para você se proteger e permanecer limpo por dentro. Porque coração limpo sustenta destino grande. Olha isso com muita atenção. Até Jesus foi vítima de inveja. Não foi apenas rejeição. Não foi apenas oposição teológica. Foi inveja. A Bíblia mostra que os líderes religiosos tinham inveja dele. Inveja da autoridade que ele demonstrava. Inveja do ministério que crescia. Inveja da multidão que o seguia. Inveja da unção que era evidente. Inveja da verdade que saía da boca dele com poder. Eles conheciam a lei, tinham posição, tinham influência, tinham reconhecimento, mas quando viram alguém que não veio do sistema deles, que não dependia da aprovação deles e que crescia além do controle deles, o coração se contaminou. E a inveja começou a trabalhar. Primeiro foi questionamento, depois foi crítica, depois foi perseguição e, por fim, foi conspiração. A inveja levou homens religiosos a entregarem o Filho de Deus à morte. Olha a força disso. A inveja cega, a inveja endurece, a inveja distorce a justiça. A inveja faz pessoas justificarem atitudes erradas para defender o próprio ego ferido. E é assim até hoje. A inveja leva pessoas a traírem, leva pessoas a apunhalarem pelas costas, leva pessoas a abandonarem no momento mais difícil, leva pessoas a prejudicarem quem nunca lhes fez mal. Gente que já sentou na sua mesa, gente que já compartilhou refeições com você, gente que já orou ao seu lado, gente que já caminhou junto, gente que já celebrou momentos com você, mas quando viu você crescer, mudar de nível, avançar espiritualmente ou prosperar, foi tomada por algo que não tratou dentro do próprio coração. A inveja transforma proximidade em rivalidade, transforma admiração em ressentimento, transforma parceria em competição. E quando não é confrontada, ela se torna traição. Mas olha o outro lado disso. Jesus foi traído por inveja, mas não perdeu o propósito. Foi entregue por mãos invejosas, mas não perdeu a autoridade. Foi injustiçado, mas não perdeu a promessa. A inveja tentou parar o plano de Deus, mas acabou sendo instrumento para cumprir o plano de Deus. Isso é poderoso, porque significa que, mesmo que alguém tente te prejudicar por inveja, Deus continua no controle. Mesmo que alguém te abandone por causa do seu crescimento, Deus permanece fiel. Mesmo que alguém te traia por não suportar sua evolução, o propósito de Deus não é cancelado. A inveja pode até se levantar contra você, mas não tem autoridade para apagar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Discernimento não é para você odiar ninguém, é para você vigiar, orar e permanecer firme. Porque quem anda com Deus pode até ser alvo de inveja, mas nunca será derrotado por ela. Deus está te ensinando a enxergar sem perder o coração limpo.
E quem mantém o coração limpo, mesmo sendo ferido, continua debaixo da proteção do céu. Olha isso com muita atenção. Até Jesus foi vítima de inveja. Não foi apenas rejeição. Não foi apenas oposição teológica. Foi inveja. A Bíblia mostra que os líderes religiosos tinham inveja dele. Inveja da autoridade que ele demonstrava. Inveja do ministério que crescia. Inveja da multidão que o seguia. Inveja da unção que era evidente. Inveja da verdade que saía da boca dele com poder. Eles conheciam a lei, tinham posição, tinham influência, tinham reconhecimento, mas quando viram alguém que não veio do sistema deles, que não dependia da aprovação deles e que crescia além do controle deles, o coração se contaminou e a inveja começou a trabalhar. Primeiro foi questionamento, depois foi crítica, depois foi perseguição e por fim foi conspiração. A inveja levou homens religiosos a entregarem o Filho de Deus à morte. Olha a força disso. A inveja cega, a inveja endurece, a inveja distorce a justiça. A inveja faz pessoas justificarem atitudes erradas para defender o próprio ego ferido. E é assim até hoje. A inveja leva pessoas a traírem, leva pessoas a apunhalarem pelas costas, leva pessoas a abandonarem no momento mais difícil. Leva pessoas a prejudicarem quem nunca lhes fez mal. Gente que já sentou na sua mesa. Gente que já compartilhou refeições com você. Gente que já orou ao seu lado. Gente que já caminhou junto. Gente que já celebrou momentos com você. Mas quando viu você crescer, mudar de nível, avançar espiritualmente ou prosperar, foi tomada por algo que não tratou dentro do próprio coração. A inveja transforma proximidade em rivalidade, transforma admiração em ressentimento, transforma parceria em competição. E quando não é confrontada, ela se torna traição. Mas olha o outro lado disso. Jesus foi traído por inveja, mas não perdeu o propósito. Foi entregue por mãos invejosas, mas não perdeu a autoridade. Foi injustiçado, mas não perdeu a promessa. A inveja tentou parar o plano de Deus, mas acabou sendo instrumento para cumprir o plano de Deus. Isso é poderoso, porque significa que, mesmo que alguém tente te prejudicar por inveja, Deus continua no controle. Mesmo que alguém te abandone por causa do seu crescimento, Deus permanece fiel. Mesmo que alguém te traia por não suportar sua evolução, o propósito de Deus não é cancelado. A inveja pode até se levantar contra você, mas não tem autoridade para apagar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Discernimento não é para você odiar ninguém, é para você vigiar, orar e permanecer firme. Porque quem anda com Deus pode até ser alvo de inveja, mas nunca será derrotado por ela. Deus está te ensinando a enxergar sem perder o coração limpo. E quem mantém o coração limpo, mesmo sendo ferido, continua debaixo da proteção do céu. Agora eu vou falar com você com responsabilidade espiritual, como pastor e como profeta, sem rodeio e sem maquiagem. Quem vive na inveja não está servindo a Deus. Pode até usar o nome de Deus, pode até frequentar a igreja, pode até cantar, pregar, orar, jejuar, levantar as mãos, mas se o coração está dominado pela inveja, não está servindo ao Senhor, está servindo ao ego ferido, está servindo à carne. E espiritualmente falando, está dando espaço para o diabo operar. Isso é sério. Deus não olha só para o que sai da boca, Deus olha para o coração. A palavra é clara quando diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o interior. Não adianta a aparência espiritual se o coração está contaminado. Não adianta discurso bonito se o interior está cheio de comparação, ressentimento, amargura e desejo de ver o outro cair. Deus não aceita culto contaminado. Deus não aceita oferta suja. Deus não aceita serviço misturado com inveja. A inveja é incompatível com a presença de Deus. Onde a inveja governa, o Espírito Santo se entristece. Onde a inveja domina, a unção se retira. Onde a inveja é alimentada, a comunhão morre. E a pessoa começa a se afastar da presença sem perceber. Continua no ambiente religioso, mas perde sensibilidade espiritual. Continua falando de Deus, mas já não ouve Deus. Continua fazendo coisas para Deus, mas já não anda com Deus. Por isso hoje é dia de escolha. Dia de decisão. Dia de verdade diante do Senhor. Ou você se limpa ou você se afasta da presença. Ou você se arrepende ou você continua preso. Ou você muda de coração, ou vai colher as consequências desse coração contaminado. Porque a inveja sempre cobra um preço alto. Ela destrói relacionamentos, destrói comunhão, destrói ministérios,
destrói famílias, destrói o próprio portador. Mas deixa eu te dizer algo com amor pastoral. Deus não está falando isso para te condenar. Deus está falando para te curar. Deus não expõe para humilhar. Deus expõe para tratar. Deus não revela para destruir. Deus revela para restaurar. Ainda há tempo, ainda há graça, ainda há misericórdia, ainda há cura para o coração invejoso. Mas a cura começa com arrependimento verdadeiro. Começa quando a pessoa para de justificar, para de se comparar, para de apontar o outro e olha para dentro de si. Começa quando se quebranta, quando confessa, quando pede perdão, quando decide mudar. Deus quer te curar, Deus quer limpar o seu coração, Deus quer restaurar sua comunhão, Deus quer devolver sua sensibilidade espiritual, mas você precisa querer. Deus não força arrependimento, Deus responde a um coração quebrantado. Hoje é dia de escolher vida, escolher limpeza, escolher cura, escolher permanecer na presença. Quem escolhe a verdade é liberto, quem insiste na inveja permanece preso. Que o Espírito Santo trate corações hoje. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença com humildade, com temor e com um coração completamente aberto diante do Senhor. Nós não queremos esconder nada, não queremos justificar nada, não queremos maquiar sentimentos. Pai, a Tua palavra diz em Salmos 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E hoje essa é a nossa oração sincera. Cria em nós um coração puro, limpa o que precisa ser limpo, arranca o que precisa ser arrancado. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes deixamos sentimentos errados entrarem no nosso coração. Inveja, ciúme, comparação, competição, amargura, tristeza pela vitória do outro, incômodo pelo crescimento de alguém, pensamentos que não agradam ao Senhor, palavras que não edificam, atitudes que não refletem o teu caráter. Nós reconhecemos. Nós não queremos viver assim. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por todas as vezes que olhamos mais para a vida dos outros do que para a nossa própria caminhada. Perdoa-nos por todas as vezes que deixamos a inveja ocupar espaço dentro de nós. Perdoa-nos por todas as vezes que falamos mal, julgamos, criticamos, diminuímos e desvalorizamos alguém. Perdoa-nos pelas comparações silenciosas. Perdoa-nos pelos pensamentos escondidos. Lava-nos com o teu sangue. Hoje nós renunciamos todo o espírito de inveja, renunciamos à comparação constante, renunciamos à competição desnecessária, renunciamos à amargura guardada, renunciamos à maldade escondida, renunciamos a qualquer sentimento que nos afaste da tua presença. Não queremos servir ao ego, não queremos servir à carne, queremos servir ao Senhor com um coração limpo. Nós declaramos agora que o nosso coração pertence a Jesus, a nossa mente pertence a Jesus, as nossas emoções pertencem a Jesus. Não há espaço para contaminação, não há espaço para ressentimento, não há espaço para inveja. Pai, cura agora as emoções. Cura a mente. Cura a alma. Cura os sentimentos feridos. Cura as comparações. Cura as frustrações. Transforma a inveja em gratidão. Transforma ciúme em alegria verdadeira. Transforma a comparação em contentamento. Transforma a amargura em amor. Ensina-nos a celebrar a vitória dos outros. Ensina-nos a honrar. Ensina-nos a respeitar. Ensina-nos a abençoar. Que a partir de hoje sejamos livres por dentro. Que a partir de hoje sejamos leves. Que a partir de hoje o nosso coração seja saudável diante do Senhor. E eu falo agora com cada pessoa que está orando comigo. Receba essa limpeza. Receba essa libertação. Receba essa cura interior. Se essa oração falou com você, escreve nos comentários com sinceridade. Deus limpa meu coração, eu renuncio à inveja, eu escolho amar. E se você conhece alguém que precisa dessa libertação, compartilha esse vídeo agora. Não saia sem deixar o seu like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sininho, porque essa palavra pode restaurar relacionamentos, amizades e famílias. Pai, nós selamos essa oração com fé, com arrependimento verdadeiro e com decisão de mudança. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, está chegando a um nível muito profundo de fé, autoridade e revelação espiritual.
O que começou como um alerta está se tornando um tempo de amadurecimento. Deus primeiro abriu nossos olhos para ataques, inveja, maldição, perseguições e armadilhas invisíveis. Ele nos ensinou a discernir, a vigiar, a nos posicionar. Ele tratou o nosso coração. Ele revelou o que estava oculto. E agora Ele quer nos levar além. Porque não basta apenas identificar o ataque. Não basta apenas reconhecer a inveja. Não basta apenas saber que existe guerra espiritual. Deus quer nos ensinar a vencer. Quer nos ensinar a permanecer firmes. Quer nos ensinar a usar a palavra como espada, como escudo, como fundamento. Depois de falarmos de ataques e armadilhas, agora o Senhor vai te mostrar algo poderoso. Como vencer tudo isso pela palavra. Chegou o tempo de sair da defensiva e entrar na posição de vitória. Chegou o tempo de não apenas sobreviver, mas avançar. Porque quem anda com Deus não vive em medo constante, vive em fé. Quem anda com Deus não vive acuado, vive protegido. Quem anda com Deus pode até ser atacado, mas não é derrubado. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha essa mensagem. Você não está apenas assistindo conteúdos, você está participando de um processo espiritual. Cada episódio é um passo na sua construção de fé. Cada ensino é uma ferramenta que Deus está colocando nas suas mãos. Amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós vamos continuar com um episódio que vai fortalecer a sua fé de forma muito prática e bíblica. No episódio 15 da série Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, com o tema 10 exemplos bíblicos de vitória contra a macumba, quem anda com Deus não cai, nós vamos abrir as Escrituras e mostrar homens e mulheres que foram atacados, perseguidos, ameaçados espiritualmente, enfrentaram oposição, enfrentaram inveja, enfrentaram injustiça, mas permaneceram firmes e venceram porque não abriram mão da presença de Deus. Você vai entender que não existe feitiçaria maior que a fidelidade, não existe inveja maior que a promessa, não existe ataque maior que a proteção do Altíssimo. Vai ser ensino profundo, vai ser fortalecimento, vai ser renovação da sua confiança em Deus. Por isso não perca, organize-se, coloque lembrete, priorize esse momento. Amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal. E já escreve aqui nos comentários com fé: eu vou vencer ou minha vitória vem do Senhor. Declare, posicione-se, porque quando você se posiciona, o céu responde. Deus vai falar com você, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levar para um novo nível de fé e autoridade. Permaneça firme, a vitória é de quem permanece.